fé. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. E hoje estudaremos a lição de número 6, o dom de operar maravilhas. A nossa lição ela está baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, onde ele vai citar ali os dons espirituais. E também no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 9 ao 12, onde vai relatar ali que Paulo estava reunido com alguns irmãos, quando um jovem chamado Eutico caiu da janela, do terceiro andar, e todos ali estavam assustados, achando que ele estava morto, mas Paulo ali, socorreu aquele jovem e falou para eles: não se preocupem, ele está vivo. E as pessoas ficaram maravilhadas, com aquele acontecimento. A nossa Bíblia diz: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Atos capítulo 5 e o versículo 12. Os nossos objetivos da nossa lição são perceber que os milagres são um ato da soberania divina, entender os milagres como prova da presença do reino de Deus e reconhecer os milagres como fruto da compaixão divina. Então, na lição de hoje, nós vamos conhecer mais um dom que Deus concedeu ao seu povo para a edificação da sua igreja. O dom de operar maravilhas é uma manifestação que deixa claro que as grandes realizações do poder de Deus não estão restritas ao passado, mas se estende também ao presente e ao futuro da igreja. A palavra maravilha refere-se a algo que causa admiração, É um prodígio, um milagre. É em geral um termo abrangente usado para obras maravilhosas de todos os tipos. A operação de maravilhas inclui a realização de feitos inexplicáveis pela lógica humana. E você, adolescente, precisa entender que Deus, Ele deixou estes dons à disposição dos seus filhos. E se você também quiser ter um dom maravilhoso como este, basta tão somente buscar. Para você alcançar esse dom, você deve estar disponível na obra do Senhor, fazendo a seara do Senhor. E também é necessário exercitar a fé. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, este dom, o dom de operar maravilhas, ele não opera de forma independente, mas sim em conjunto com o dom da fé. Na nossa introdução, conhecendo mais de Deus, nós podemos ver que desde o princípio, o relacionamento de Deus com os homens esteve marcado com milagres e maravilhas. No Antigo Testamento, podemos ver grandes milagres que Deus operou para socorrer, para livrar o seu povo. E nós temos o exemplo, de um fato que vocês conhecem, que foi quando o povo de Deus era escravizado ali no Egito. E Deus usou o líder Moisés, seu servo Moisés, para tirar o seu povo do Egito. E quando o povo saiu do Egito rumo a Canaã, a terra prometida, eles se depararam ali, diante do Mar Vermelho, uma situação
de amedrontamento, uma situação que não tinha aos olhos humanos escape. Atrás, Faraó com seu exército, na frente o Mar Vermelho. Mas tinha uma coisa, mesmo naquela dificuldade, naquela situação, o povo continuou marchando, porque eles criam que Deus estava com eles e que Deus prepararia um escape para eles. E foi quando Deus operou, né, aquela obra maravilhosa, abrindo o Mar Vermelho e o povo passando em terra seca, né? Glória a Deus por isso. E depois, na caminhada do povo no deserto, nós também podemos ver grandes milagres e maravilhas, Deus operando, provendo alimento, maná que Deus mandou do céu para alimentar o seu povo, né? A água ali em Mara, que a água era amarga e Deus transformou a água amarga em água doce. Também de dia, né, o povo era ali protegido por uma nuvem, que Deus mandava uma nuvem de dia para proteger eles do sol. E à noite uma coluna de fogo que os guiavam, né, alumiava o caminho para eles. Glória a Deus por isso. E no Novo Testamento também os milagres estavam presentes no ministério de Jesus. Nós podemos ver ali quando Jesus transformou água em vinho, né? Quando Pedro pôde andar sobre as águas ao encontro do Mestre e Jesus ressuscitou mortos, alimentou multidões. Então, grandes foram os milagres. E os milagres também acompanham a Igreja de Cristo até hoje. Deus operou através dos apóstolos, né, grandes sinais e maravilhas. Nós podemos ver também ali quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, e começaram a louvar ao Senhor, mesmo sofrendo, né? Eles louvavam ao Senhor e ali Deus operou algo extraordinário, né? Quando moveu ali as cadeias, as correntes se quebraram e eles foram libertos e ali todos se maravilharam, né, com aquele fato. E o nosso Deus ainda é o mesmo. Como ele operou no passado, ele ainda opera hoje. Nós temos testemunhos vivos de irmãos, né, que nós conhecemos, outros que nós já ouvimos, testificando da grandeza do nosso Deus. Irmãos que nós conhecemos, como o nosso pastor presidente da Semadeiron, pastor Nelson, já contou seu testemunho de quando era criança, estava ali, né, morto, e a própria mãe, a mãe dele, a saudosa irmã Francisca, orou ao Senhor ali e Deus restituiu a vida dele. Também da tia Jo, a irmã Joana Bentes, né, também já estavam ali preparando o caixão dela quando era criança, mas oraram e Deus, né, entrou com providência devolvendo a vida. E temos outros testemunhos também de irmãos que estavam fazendo a obra do Senhor, né, numa estrada com o seu carro, de repente a gasolina acaba, não tinha recurso próximo, e o irmão orar ao Senhor, colocar água no tanque e o carro funcionar e ele prosseguir viagem. Temos testemunho de irmãs que estavam no seu lar cozinhando, o gás acabou, não tinha dinheiro para comprar outro gás, e a irmã deitar a botija e orar ao Senhor, e Deus ali manter o fogo aceso até ter dinheiro para comprar outra carga. Então são inúmeros, Deus ainda opera milagres e maravilhas hoje em nosso meio. Então, para que esses sinais continuassem acontecendo, Deus agraciou na sua igreja alguns irmãos com este dom, o dom de operar maravilhas. E nós podemos ver aqui no primeiro ponto da nossa lição que um ato do poder divino. Então, por mais extraordinários que sejam os milagres, precisamos ter consciência de que, assim como a salvação, eles são frutos da ação sobrenatural
de Deus. Tudo isso acontece porque para mostrar a grandeza de Deus, esses sinais e maravilhas não são para o engrandecimento humano. O objetivo dos dons de Deus, que Deus concedeu à sua igreja, é a glorificação do nome do Senhor, e não para que o homem apareça, né? Porque o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas infelizmente nos dias atuais em que vivemos, muitos homens se dizendo profetas, servos de Deus, têm usado de engano, manipulando a fé das pessoas, né? Até cobram por milagres, dizem operar milagres e maravilhas, vendem água, né, sal, e tentam enganar as pessoas. Por que eu estou, né, a lição traz isso para você, adolescente, como um alerta para você não se deixar enganar. Como que você vai saber se aquele milagre é da parte de Deus? Você vai analisar de acordo com as escrituras sagradas, se tudo está de acordo com a palavra de Deus. Porque o nosso Deus, ele não traz confusão. O que ele faz, ele deixa bem claro, tá? Então o homem por si só não tem poder de operar nada. O homem é apenas um canal. Quem opera é Deus. O segundo ponto vai trazer a manifestação do reino de Deus. Como vimos na introdução da nossa lição, o ministério de Jesus foi marcado por inúmeros atos extraordinários que testemunhavam que o reino de Deus havia chegado. E João Batista, que foi um profeta, né, ali usado por Deus para preparar o caminho, anunciar o Salvador, o Messias, quando ele estava preso, ele enviou 2 de seus discípulos até Jesus para perguntar se Jesus era realmente o Messias enviado. E ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5, né, o 4 e 5, Jesus falou: ide dizer a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, mortos são ressuscitados. Jesus anunciou ali os milagres que eram operados. E todos esses sinais tinham o propósito de testemunhar que o reino de Deus havia chegado. Por intermédio, depois dos discípulos, né, Deus também operou milagres e maravilhas. Ali o mundo inteiro poderia reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, tá? Então Deus ainda hoje, ele opera no meio de nós, demonstrando, manifestando o seu poder, a sua glória, tá? A palavra de Deus afirma, né, que estes sinais seguirão aos que creem, né, no meu nome. Então hoje ainda, como os discípulos, Deus usou os seus filhos no passado. Deus ainda usa hoje. Deus ainda concede esse dom maravilhoso. Basta tão somente nós nos colocarmos na presença do Senhor e buscarmos, tá? Querida adolescente, você deve ter esse entendimento que os milagres de Deus, eles servem de grande esperança para nós. Às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas que aos nossos olhos são impossíveis. Todavia nós podemos contar com a ação miraculosa do nosso Deus. Devemos ter fé que Deus, ele é poderoso para nos socorrer. No último ponto, terceiro ponto, traz milagres como fruto da compaixão. Os milagres acontecem devido à necessidade das pessoas. Jesus nunca realizou um milagre para se aparecer, para chamar a atenção para si próprio. O motivo pelo qual Jesus realizava milagres era a compaixão, né? Nós temos vários exemplos de milagre que Jesus se compadeceu.
Por exemplo, quando ele estava ali, né, no monte, e uma multidão o ouvia já há alguns dias, né, ali acompanhando, e os discípulos veio e falou: mestre, despede esse povo para que vá embora, estão com fome, homens, mulheres, crianças. Mas Jesus, olhando para o povo, se compadeceu, falou: não vamos despedir esse povo com fome. E foi aonde Deus operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E todos se maravilhavam. Todos se maravilharam. Também temos o exemplo do milagre, né? Que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quando Jesus viu aquela mãe que era viúva e seu único filho indo sepultar o seu único filho, Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu. Compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Era isso que Jesus sempre tinha pelas pessoas. E Jesus ali operou um milagre, trazendo aquele jovem de volta à vida, e todo o povo ficou maravilhado, né? Ali realmente provando que Jesus era o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer aquilo se Deus não estivesse com ele. E muitos outros milagres Jesus operou, né? Todos os milagres realizados por Jesus tinham o propósito de atender à necessidade das pessoas e não de se promover a si próprio. Então, as pessoas, aquelas pessoas que recebem um dom de Deus e usam isso para engrandecimento próprio, é errado. Deus não se agrada disso. A manifestação dos dons espirituais são para a edificação da igreja, para mostrar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós somos apenas um canal usado por Deus, tá? Ao refletir sobre isso, então você pode crer que nós temos um Deus que vê o nosso sofrimento e se compadece de nós. No momento que nós estamos passando agora, enfrentando um momento de medo, muitas pessoas estão aflitas, preocupadas, mas você pode crer que Deus está contigo, que Ele está te vendo e que Ele é poderoso para te guardar, para te proteger. Glória a Deus por isso. E para nós encerrarmos a nossa aula, vamos então dirigirmos ao nosso Senhor uma oração, e que Deus continue abençoando a todos vocês. Amado e soberano Deus, te louvo, Senhor, por tua grandeza, por tua soberania, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te peço, continue abençoando a cada aluno da classe Campeões da Fé, abençoando a cada família, Senhor, abençoando a cada professor. Nos guia, nos direcione, nos oriente para que possamos entender qual é a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Você merece muito mais que flores, joias e bombons. Você merece a lua, as estrelas, pois só você tem o dom de me amar com todo esse amor. Se preocupa, sabe como eu estou, cuida de mim na alegria ou na dor. Seu abraço é calor que me aquece no inverno. Seus conselhos me levaram pro caminho certo. Sua força sempre me encorajou. Em mim você sempre acreditou. Eu posso tentar, mas nunca vou pagar o que fez por me amar. Mãe, todo dia é seu dia. Se eu pudesse eu te daria
todas as cores do céu.